Seja um profissional técnico, você não pode se dar ao luxo de ser um achador profissional. Você, afinal de contas, fez um curso técnico ou uma pós-graduação ou um curso de tecnólogo em segurança do trabalho para você saber desdobrar tecnicamente os assuntos que você trata na empresa, como, por exemplo, acidente de trabalho, emissão de CAT, psicossociais, tese 125, insalubridade, entre outros, que eu vou falar um pouquinho para você aqui. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque as perguntas que chegam na caixinha do Instagram, às vezes eu fico me perguntando, será que é um profissional técnico formado que está fazendo essa pergunta? Porque essa pessoa, ela estudou na ementa do curso dela este assunto. Tudo bem que a gente acaba esquecendo o que se estuda, mas se eu estou na área ativo trabalhando, por mais que eu esqueça o que eu estudei lá no curso, eu preciso no meu dia a dia manter os estudos, fazer a leitura das bases técnicas e saber argumentar tecnicamente com a empresa as coisas. Senão, eu vou me tornar um achador, um pitaqueiro profissional, e não é isso que nós queremos, né? Por isso que, às vezes, a valorização do profissional não vem. Eu vou falar um pouquinho sobre todos esses temas, tá? Por exemplo, acidente de trabalho. Uma coisa muito comum quando a gente pega uma situação, um problema, por exemplo, a esposa descobriu que o marido meteu uma gaia nela, invadiu a empresa enlouquecida, foi lá na produção e meteu a peixeira no bucho do marido. Isso é acidente de trabalho? Muita gente começa a frase assim, ó, eu acho que blá 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 e não sei o que lá, que não é, que isso não tem nada a ver com a empresa, que blá 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 blá. Ou seja, a pessoa está maquinando na cabeça dela o puro e mero achismo. A grande questão quando eu falo de acidente de trabalho é, qual é o conceito? Nós temos que saber o conceito. Sabendo o conceito, nós aplicamos a qualquer situação do dia a dia. Qual é o conceito que se aplicaria aqui? Ó? Agressão de terceiro ou companheiro de trabalho. Foi uma agressão? Foi. Foi companheiro de trabalho? Não, mas foi um terceiro, que é a esposa do cara que não trabalha na empresa. Foi. Gerou lesão? Gerou. Gerou incapacidade para o trabalho? Gerou. Acabou. É acidente de trabalho. Ah, se fosse o colega que brigou por causa de futebol. Mesma coisa, aplica o conceito. Agressão, aliás, na lei está assim, ó, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo cometido por terceiro ou colega de trabalho. Foi uma dessas situações? Foi um ato de agressão? Foi de um colega de trabalho? A lei está especificando o motivo, se tem relação ou não tem relação com o trabalho? Não, não está especificando. Então qualquer agressão vale. Percebe? Nós temos que saber o conceito técnico e a partir da base técnica, que ainda assim cabe interpretação e tem sua subjetividade em alguns momentos, mas sabendo a base técnica, a gente aplica naquele dia. Não, mas eu acho que a empresa não tem nada a ver com isso. Eu também acho que não, é a esposa do cara que entrou lá enfurecida e faqueou o bucho do cara. O que a empresa tem a ver com isso? Só que quando a gente fala de conceito de acidente de trabalho, nós não estamos discutindo culpa, nós estamos avaliando um conceito. Ato de terrorismo, por exemplo, está na lei. Qual é a culpa da empresa de uma bomba explodir? Porque um terrorista acha que a empresa está produzindo um produto que vai para os Estados Unidos e eu sou contra os Estados Unidos, então eu vou desabastecer os Estados Unidos, vou explodir aquela empresa lá no Brasil que manda aquela peça para aquele carro daquela montadora americana porque nós queremos destruir os Estados Unidos. O que a empresa tem culpa? Nada. O que o trabalhador tem culpa? Nada. Só que o conceito de acidente de trabalho não é discussão de culpa. A culpa a gente discute lá na indenização do dano moral, se teve culpa concorrente ou culpa exclusiva do trabalhador, ou se foi culpa da empresa. É lá que a gente discute culpa, não é na hora de enquadrar o acidente. Então a base legal, se você quiser ser um profissional técnico, você vai estudar a base legal da Lei 82.13 de 91, nos artigos 19, 20 e 21. Estes conceitos aqui, que os meus alunos, por sinal, sabem de cor e salteado e sabem aplicar na prática, é isso que você tem que olhar e não ficar de achismo. Ah, a Jéssica, por exemplo, a Jéssica tem uma moto que está com o documento vencido e ela não tem CNH e ela recebe vale transporte. E ela resolveu vir com a motoca dela. E aí aqui na esquina da empresa, chegando, ela resolveu dar um grau. Bum! Caiu a Jéssica. Tomou um tombo. Caiu um tombo fazendo grau, dando grau com a moto sem documento, ela não tem CNH, ela recebe vale transporte, resolveu vir com a motoca dela. Eu acho um absurdo eu ter que registrar CAT para isso. A culpa foi exclusiva da Jéssica. Entretanto, qual é o conceito legal? Deslocamento da residência até o local de trabalho, inclusive com o veículo do próprio segurado. Não quero saber se foi roubado, se tem CNH, se não tem. É dela, é tua moto, Jéssica? É minha moto. Tu roubou? Roubei. Tem documento? Não tem. Tu tem CNH? Não tem. Não interessa. A lei não especifica nada disso, tá? E que seja da residência até o local de trabalho que gere lesão.
Estava entre a residência e o local de trabalho? Estava. Sofreu acidente? Sofreu. Gerou lesão? Gerou. Abre CAT. Ah, mas se entende com a polícia. Ah, mas não sei o quê. Se entende com a guarda de trânsito. Ah, mas vale transporte, vai dar justa causa. Se entende com o RH da empresa. É outra história. Nada disso desconfigura o acidente de trajeto. Vocês estão percebendo como é um olhar técnico? Nós começamos a limpar a informação e ficar só com o que nos interessa. É assim que você tem que ser um profissional técnico, parar de achismo. Outra coisa, emissão de CAT, é muito achismo. Ah, a CAT é 24 horas. Ah, a CAT, da onde que você tirou isso? Né? É blá, 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 abre CAT. Pergunta que chega na caixinha do Instagram. Jonathan, eu tive um padeiro de olho verde que foi substituir o açougueiro. E aí ele era canhoto. Aí ele pegou a faca para afiar com a mão trocada, já que ele era canhoto, e ele tinha o olho verde, né? E aí ele cortou a mão. Abre CAT. Ah, mas e se ele não usou o EPI? Abre CAT. Pessoal, todas as regras da abertura da CAT estão lá no artigo 351 da Instrução Normativa 128 de 2022 e você vai seguir a regra para abertura de CAT conforme a base legal do acidente de trabalho que está na Lei 8213. Percebe? Eu tenho que conectar a legislação. E aqui eu tenho regra geral para acidente de trabalho, mas eu posso ter a regra excepcional. Eu tenho a regra e eu tenho a exceção da regra. Por exemplo, aqui eu tenho uma exceção para acidente de trajeto. Quando o segurado trabalhar em 2 empregos de carteira assinada, tiver 2 empregadores, e ele estiver se deslocando entre um e outro e sofrer um acidente aqui no caminho, deve ser aberta a CAT de trajeto. Por quem? Pelos 2 empregadores. Aqui tem uma CAT, aqui tem outra CAT. São 2 CATs para um acidente só. Ah, mas isso não é o que... Porcaria. Isso não é o que está na lei. Pois é, mas está na instrução normativa, que é uma norma infralegal que detalha como que deve ser aplicada a lei. Então nós temos que ser técnicos, nós temos que conhecer o conceito, a regra geral e as exceções da regra, concatenando, conectando a legislação, entendendo o arcabouço que envolve a segurança do trabalho, não pegando um parágrafo e lendo aquele parágrafo, sair vomitando bobagem por aí, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Porque, pelo amor de Deus, tem uns cursos aí que acho que o pessoal compra na Shopee. Não sei, tá? Psicossocial, blá, 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 não sei o que lá, e prorrogou o psicossocial. Prorrogou o quê? Essa ilusão, essa besteira de prorrogação de psicossocial, você ainda cai nessa? Pelo amor de Deus, tá? Lá na NR17, fala que antes da análise ergonômica do trabalho, eu devo identificar os fatores ergonômicos com uma análise ergonômica preliminar. E essa análise ergonômica preliminar, a própria NR17 diz que eu posso fazer durante o levantamento de riscos do PGR conforme NR1. E na própria NR17 fala que eu tenho que avaliar os fatores psicofisiológicos. Então raciocina tecnicamente comigo, tenha profundidade na reflexão, não fica naquela profundidade de uma piscina de bolinha infantil, tenha profundidade. Você é um técnico, pô, você fez um curso, você aprendeu a ler e escrever, você não é analfabeto funcional. Pelo menos a gente espera que não seja, né? Então, olha só, se na NR17 fala para eu avaliar os psicofisiológicos e eu tenho que reconhecer isso na análise ergonômica preliminar, e a análise ergonômica preliminar eu posso fazer dentro do inventário de riscos do PGR, ou seja, independente de NR1, eu tenho que avaliar os psicofisiológicos, ou seja, os biomecânicos, os osteomusculares e os psicossociais. Isso já estava nas NRs. A NR1 obrigar a constar no PGR só trouxe mais clareza, só trouxe a obrigatoriedade de, além da parte ergonômica, além da análise ergonômica preliminar e depois da análise ergonômica do trabalho, eu também fazer constar no PGR que eu avaliei os psicossociais. Só isso. Agora, a desobrigação de, neste momento, em 2025, eu fazer constar no PGR isenta de avaliar na NR17? Não. As análises ergonômicas devem continuar constando os psicossociais e eles podem estar na análise ergonômica preliminar do PGR. Podem e devem, inclusive. Não, eu não quero botar no PGR porque eu vou seguir a NR1. Foda-se! Você vai ter que avaliar na ergonomia, você vai ter que avaliar na EP e na ET. Se você fizer fora do PGR ou dentro do PGR, tanto faz. Vamos aprender a ler, interpretar as coisas como as coisas são. E digo mais, e os psicossociais, as consequências deles, gerando benefício lá por CDF, lá no balcão do INSS, elas continuam acontecendo nos últimos anos e vão continuar acontecendo, independente de PGR. E é isso que vai gerar estabilidade no emprego, impacto no FAP, etc. Tá? Tese 125.
blá, 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 blá. Agora a CAT de um dia gera estabilidade no emprego. Da onde que os energúmenos tiraram isso? E pior, tem advogado trabalhista falando isso. Advogado falando isso. Agora, o acidente com atestado de um dia vai te dar 1 ano de estabilidade. Da onde, animal, que tu leu isso? Essa questão de discussão de nexo da doença, mesmo depois do desligamento, que é o que fala a tese 125, isso há mais de 10 anos já é discutido nos tribunais. A tese simplesmente pacificou o entendimento para os juízes seguirem o mesmo entendimento e parar de subir instância. Só isso. Essa discussão já existe há muito tempo, pessoal. E o que acontece, tá? Quando a pessoa tem uma doença que tem nexo com o trabalho, se tiver nexo com o trabalho, a pessoa vai ter que entrar com processo na justiça. No processo vai ter uma perícia médica, e nesta perícia médica, se houver nexo da doença, ou seja, a doença ainda tem que existir. Eu tenho que comprovar na perícia que eu fiquei com uma sequela, com uma doença, com alguma coisa crônica em função do trabalho. E comprovar em perícia, não é assim, eu acho que eu estou doente, eu acho que é por causa da empresa. Comprovado o nexo, aí sim a empresa tem que reintegrar essa pessoa e indenizar aquele 1 ano lá que ela teria de estabilidade, ainda que ela não tenha tido o B91 lá que garante a estabilidade conforme o artigo 118 da Lei 8213. Isso é uma análise com profundidade. Você lê o teor da tese e você entendeu o contexto do que já vinha acontecendo. Simplesmente foi pacificado uma jurisprudência, só isso. E o pessoal já faz e agora? Qualquer acidente, qualquer CAT. Não é para acidente, é para doença, pô. Tá escrito na porra lá. Parem de se informar e replicar a informação só pela manchete. Não é só nos 60 segundos da caixinha do Instagram que vocês vão se formar profissionais técnicos. O Instagram, essas notícias, etc., serve só como gancho para vocês buscarem a fonte e depois lerem na íntegra. Vamos deixar de ser preguiçoso. E eu nem vou falar aqui, ó, insalubridade, por exemplo, tá? Blá, 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 não sei o que lá. Soldador é insalubre. Motorista é insalubre. Auxiliar de saúde bucal é insalubre. Pessoal, não é por função, nem ocupação, nem cargo que enquadra insalubridade. Vocês fizeram um curso técnico da Shopee, eu acho, quem faz esse tipo de pergunta, mas vocês fizeram um curso técnico que te ensinou que existe uma norma chamada Norma Regulamentadora número 15, com todos os critérios e 14 anexos, e tem que ser feito um laudo avaliado diversas variáveis. Se é qualitativo, se é quantitativo, se está nos anexos da NR15, qual é o contexto de trabalho, se é habitual, se é ocasional, se é permanente, se está acima ou abaixo do limite de tolerância, se tem ou não tem medidas de controle que possam elidir insalubridade. Tem várias questões, tem diversas variáveis que têm que ser avaliadas e composto um laudo para chegar na conclusão. E aí o pessoal que é técnico, formado, vem e me diz, soldador é insalubre? Padeiro é insalubre? Porra, velho, tu não sabe que não é por função ainda? Rasga o teu diploma. E eu nem vou falar, então, SAT, FAP, financiamento da aposentadoria especial, nexo técnico previdenciário, fiscalização da Receita Federal em função dos tributos sobre a folha de pagamento, e-social e etc. Não vou nem me iludir aqui de querer que o pessoal fale com profundidade sobre esses temas. Só que o detalhe, esses temas aqui, que eu nem vou aprofundar aqui, é onde fala do dinheiro da empresa. E o que a empresa mais valoriza? Os profissionais que sabem resguardar e traçar estratégias de gestão para resguardar o dinheiro da empresa. E com esse dinheiro da empresa, a gente protege o trabalhador, mostrando para a empresa que para reduzir todo esse custo de tributo sobre a folha e absenteísmo e etc., necessariamente eu preciso proteger o trabalhador. Falando do dinheiro da empresa, eu protejo mais o trabalhador. E a empresa ainda me olha com bons olhos e me valoriza e eu ganho mais dinheiro. Só que a gente fica na profundidade da piscina de bolinhas. Infelizmente é isso. Então, esse é o meu recado para você, tá? Seja um profissional de fato técnico, não só no que está escrito no teu diploma, mas na prática do teu dia a dia. Um abraço.